brasileiras! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Gripa, eu sou cake designer e trabalho com artes plásticas há mais de 10 anos. E hoje viemos falar sobre blindagem. Então, por que a gente faz essa blindagem nos bolos? Para começar, ela ajuda a manter a umidade do bolo, né? Então, quando você umedece, coloca caldo, recheio, isso ajuda a proteger essa umidade, para o bolo ficar macio e molhadinho. E também por conta que ela consegue aguentar um peso, dependendo se você for usar pasta americana ou pasta de chocolate. Então ela aguenta um peso maior, por isso que a gente chama ela de blindagem. Hoje eu vim ensinar para vocês uma ganache totalmente diferente. Não sei se vocês já ouviram, vocês deixam aí, comenta aí se já ouviram falar disso. Receita da nossa amiga Lu Feitosa, tá? Confeiteira. E é com água. Mas não tô com medo não, calma. É com água, pessoal. Isso mesmo. É rapidinho de fazer. Dá pra fazer tanto no banho-maria como no micro-ondas, né? Eu gosto sempre de utilizar o micro-ondas, que eu acho mais rápido, né? Sempre tem aquele risco de queimar. Então tem que tomar cuidado. Quando você diminui a quantidade de chocolate, diminui a quantidade, né? Normalmente eu coloco em 30 segundos. Aqui eu tô fazendo uma porcentagem pequenininha, mas eu vou deixar na descrição, aí a porcentagem maior, tá? E vamos fazer. Então é assim, ó. Eu peguei um potinho aqui. O que a gente vai fazer? É diferente do creme de leite. A gente vai colocar chocolate. Eu gosto de usar para blindagem, pessoal, o fracionado, porque ele fica um pouquinho mais durinho do que o nobre. E para fazer essa blindagem, é bom ela tá mais durinha do que o nobre, tá? Então o nobre a gente usa mais para recheio e o fracionado a gente usa mais para blindagem, que é uma casquinha fininha, então não vai alterar o gosto nem nada disso. Então, ó, chocolate aqui, vou colocar no potinho e a água. Legal, né? Eu gosto mais de fazer com a água do que com o creme de leite. Então aí a gente, eu tô fazendo uma porcentagem mais pequenininha, eu vou colocar menos tempo no micro-ondas, vou colocar de 20 em 20 segundos. Vitória, perguntaram se tem alguma marca de chocolate preferida para fazer blindagem. Olha, eu gosto de usar bastante da Seleta, que dá pra usar bastante, eu gosto de usar bastante dela. Mas assim, qualquer um desde que seja fracionado, tá? Qualquer marca, assim, quando você mesmo pode fazer um teste, né, em casa, comprar pouquinho, né, da marca que você preferir, mas qualquer um desde que seja fracionado, tá bom? Olha, pessoal, não sei se vai dar pra ver, ele já tá derretendo com a aguinha quente ali, ó. Tem que ser junto, que assim a água já aproveita e já dá uma esquentadão de chocolate e já ajuda a derreter melhor. Aí você vai misturando, parece que vai dar errado, mas não vai. Tá vendo? Parece que ela não vai incorporar, mas ela vai incorporar. Ela vai virar um ganache normal, como se você tivesse, quem fez já com creme de leite, vai ser como se fosse creme de leite. Pode ir mexendo, até você vai ver que vai ficar bem homogêneo. Vai dissolver tudo. E aí, o que tem que fazer, pessoal? Você esquentou, ele vai estar mais quentinho. Então aí, quando você for fazer uma blindagem, vocês esperam um tempinho, tá? Pode deixar na bancada assim, aguardar esfriar.
que ela vai começar a ficar no ponto correto pra gente fazer a blindagem. Ó, tá vendo? Ó? Ficou homogêneo. Aí aqui o que a gente tem que fazer? Aguardar. Ela fica no ponto pra blindagem do bolo. Eu fiz um antes pra vocês verem mais ou menos o ponto pra gente fazer essa blindagem. Vitória, perguntaram se dá pra fazer blindagem com chocolate branco. Dá pra fazer sim. E a proporção de água pra derreter é a mesma? Pra derreter muda um pouquinho, mas aí eu deixo na descrição pra vocês pro chocolate branco, tá? Aí também, o chocolate branco tem que ser fracionado, porque o nobre, ele já é mais molinho, né, o branco. Então aí ele derrete mais fácil se usar o nobre. Então sempre coloca ali o fracionado que você não vai ter erro nenhum. No nobre não dá pra usar de jeito nenhum, nem fazendo temperagem dele? Olha, com a água, eu nunca testei. Mas pra fazer com o creme de leite, dá pra fazer, tranquilo. Só fazer a temperagem e fazer a mesma misturinha. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Hoje tá um pouquinho mais friozinho, então ele tá um pouquinho mais durinho, tá vendo? Mas esse daqui é o ponto certo pra vocês fazerem a blindagem do bolo de vocês. Ó. Ela tá bem macia assim, só que conforme o tempo vai esfriando, ela vai ficando mais durinha pra receber essa carga de pasta que a gente coloca. Eu só vou dar uma leve esquentadinha pra gente ficar mais fácil de fazer a blindagem no nosso bolo que a gente vai fazer a blindagem. Vou colocar só uns 5 segundos, só para dar uma leve aquecida. Pessoal, também dá pra fazer até com o chocolate fracionado puro. Dá pra você passar no bolo também puro. Só que ele é mais difícil de você alisar ele, né? Porque ele endurece muito rápido, então ele fica mais difícil de alisar. Mas depende da carga, você também pode fazer com ele, com o fracionado puro. Passar ali, que vai ficar ótimo também. Vitória, perguntaram se sobrar chocolate para blindagem, posso guardar e aquecer para usar depois? Pode até congelar, tá? Como se fosse um ganache normal, tá, pessoal? Igual a outra live passada, que tá lá no YouTube e no IGTV, ensino a fazer com creme de leite. E lá eu falei que podia congelar, então pode ficar sossegado, pode congelar. Se você for usar no outro dia, resolveu fazer hoje, pode colocar dentro da geladeira que não tem problema nenhum. Não, tá vendo? Eu dei uma esquentadinha pra ele ficar mais maleável pra gente conseguir colocar no nosso bolo. Assim a gente consegue dar uma alisada melhor no bolo, ó. Tá vendo? Ficou mais molinho. E depois ele dá uma endurecida. Não tem segredo. Vou falar antes com vocês aqui. Não achem estranho esse bolo, tá, pessoal? Que vai vir aí uma curiosidade pra vocês. Quem sabe eu abro uma caixinha pra ver o que vocês têm de sugestão, o que pode ser. Então não se assustem. Tcharam! Não se assustem, tá, pessoal? A gente vai blindar ele. E aí mais pra frente aí eu trago o que ele pode ser. Então vou abrir uma caixinha de pergunta aí e vocês vão mandando o que vocês acham. Ó, a blindagem, eu vou pegar essa... Ó, pra quem não tem espátula essa daqui, ó, a espátula mesmo, que a maioria dos confeiteiros utiliza, pode estar utilizando aquela de torta, que a gente corta as tortas mesmo assim, às vezes corta os bolos. Então você pode estar utilizando essa. Eu vou utilizar essa daqui, por conta que como ele é um bolo mais pequenininho, e aí fica mais fácil de passar. Pega um pouquinho e vai passando, como se vocês estivessem pincelando
tinta no cabelo. Se vocês tiverem uma espátula menorzinha, até aquelas de vez em quando de patê, sabe? Melhor ainda. E aí, conforme você vai passando, você já tenta ir alisando, pra ficar mais fácil depois. Limpa a colher. Você passou, você pode tirar o excesso e limpar. Vai limpando pra não ter... Assim, quando a massa, como ela é bem fofa, ela pode grudar. Mas não tem mistério, ó. Só ir passando e alisando. E o ideal, gente, é a gente pegar em tudo. Por quê? Assim, quando você for colocar uma pasta para cobrir o bolo, você consegue passar uma cola, pode ser o água ou o CMC, e você consegue cobrir, consegue grudar nela. Porque se você for direto na massa, pode ter certeza que não vai dar certo. Vou virar só um pouquinho para eu enxergar. Vendo? Vai passando e vai alisando. Vitória, perguntaram se quando esse chocolate secar, ele vai ficar duro, tipo uma casquinha de ovo de Páscoa? Não, ele não chega a ficar uma casquinha de ovo de Páscoa porque a gente colocou a água, tá? Então a água ela não deixa ficar tão dura. Ficaria uma casquinha de chocolate se você fizesse com chocolate fracionado puro. Aí ela ia ficar uma casquinha bem estilo de ovo de Páscoa. Vitória, para preparar bolo esculpido, a blindagem é necessária tanto na pasta americana quanto na pasta de chocolate de modelar? Sim. Eu utilizo sempre, tem bastante pessoas que utilizam o buttercream. Eu gosto de usar o chocolate por conta dele aguentar essa carga. Então, todos os meus bolos esculpidos, até alguns de andar, eu utilizo a blindagem. Até por conta de ter que colar, né, essa cobertura. Vocês não estão achando estranho não, né? Uma bolinha meio oval, né? Ninguém sabe o que é. Eu não vou contar não. Vocês vão ter que me mandar mensagem perguntando o que vocês acham que é. Pessoal, não se preocupem. Vai sujar um pouco mesmo a basezinha e depois a gente vem com um papelzinho e limpa. Não tem problema. O chocolate e vai sair. O importante é você pegar toda a parte do bolo. E assim, endureceu? Ai, endureceu num potinho já. Coloca 5 segundinhos no micro-ondas que já vai voltar ao normal. Ó, aqui você puxa, ó, aqui como tá mole, ele vem, tá vendo? Ó, tá mais molinho. Aqui, como ele já ficou mais durinho, olha, você percebe que até quando você puxa, ele já fica mais resistente. Quer dizer que já tá chegando na blindagem. É assim, é fininho que a gente coloca essa blindagem, só realmente para cobrir a massa. Não tem necessidade de colocar muito chocolate, porque, como a gente disse, vai ainda entrar as coberturas. Vitória, perguntaram aqui na live se você espera secar para cobrir com a pasta. Se tem que blindar em um dia e fazer a modelagem no outro. Não, pode fazer no mesmo dia, pessoal. Não tem problema. O bom é assim, você fez o bolo, se você conseguir já fazer essa blindagem, que já é uma proteção para o seu bolo, para não ressecar, nada disso, faça, tá? É melhor fazer a blindagem do que já cobrir com pasta americana, porque a blindagem ela protege o bolo. Então vocês podem fazer a blindagem e no outro dia cobrir o bolo. Não tem problema não precisa ser exatamente no mesmo dia.
Vitória, também perguntaram se a blindagem ajuda a segurar a umidade da massa depois que você coloca uma calda. Sim, ela ajuda a segurar a massa, sim. A, a umidade do bolo, ela segura. Ela segura a umidade do bolo, do recheio. Ela já tá ficando mais durinha já. Vou dar uma esquentada, porque se você tentar colocar o ganache com ela já mais durinha, o que ela vai fazer? Ela vai puxar o seu bolo, a sua massa. E aí isso daí pode formar uns buraquinhos no seu bolo. Só esquentar 5 segundinhos. É por isso que eu gosto do micro-ondas. Você faz e se precisar esquentar rapidinho no micro-ondas, você já consegue. Vitória, chegou uma perguntinha aqui na caixinha. O bolo pode estar mais molhadinho para receber a blindagem? Pode, não vai interferir não. Pode estar mais úmido sem problema nenhum. Normalmente a gente utiliza essa blindagem quando vai fazer um bolo que vai precisar de uma carga maior, tá? Então, dependendo do tipo de bolo, tipo igual um naked cake, não tem necessidade de fazer essa blindagem. Vitória, também perguntaram aqui se essa ganache da blindagem sofre interferência do calor do ambiente, se ela vai ficar mais mole ou mais firme de acordo com a temperatura. Ela altera. Porque assim, claro, ela não vai alterar o ponto de derreter. Aí imagina essa barra de chocolate fracionado. Se ela tiver muito calor, aqueles calor que nem a gente aguenta, né? Fala um sol pra cada um. Ela vai ficar um pouquinho mais mole do que um dia mais frio, mas não vai alterar não, tá? Pode ficar tranquilo. Desde que seja o fracionado. Se for o nobre e você não fizer a temperagem corretamente, aí ela pode ficar bem mole mesmo. Então, como é uma casquinha bem fininha que a gente coloca, então eu indicaria usar o fracionado mesmo, tá? Como eu disse, ela não vai, como é bem fininha, não vai alterar o sabor. O nó dele é mais gostoso para recheio, né? Que você vai colocar uma quantidade significativa no seu bolo, que vai ter gosto, né? Vai ter sabor. Então, o fracionado com uma casquinha. Recomendo o fracionado para não ter erro nessas, dependendo da cidade, atinge mais de 37 graus. Teve uma vez que eu fui, eu acho que foi em Ribeirão Preto. Se tiver alguém do Ribeirão Preto aí, ó, levanta a mãozinha. Bateu 42. Olha isso. Então, usa o fracionado para não ter erro, tá? Vitória, perguntaram aqui se pode colorir o ganache da blindagem. Pode sim. O marrom daria pra tingir de preto, né? Porque ele é um tom mais escuro, então o preto pra chegar seria mais fácil. Agora, o branco você consegue tingir, né? Ele não vai alterar nada. Só se você... O ideal seria misturar ou aquele lipossolúvel, que é de chocolate, né? Pra mais gorduroso. Ou o líquido, no caso que a gente tá usando água, os dois daria. Mas o lipossolúvel ele dissolve melhor, então ele não fica aquelas gotinhas do corante. Vitória, o pessoal tá pedindo para você contar o que vai ser esse bolo, hein? Já mandaram aqui ovo de Páscoa, ovo de dinossauro e bola de futebol americano. Não vou contar. Vocês vão ter que ficar acompanhando a gente no History aí pra saber o que vai ser. Mandaram até batata agora. Não vou contar, gente. Não adianta forçar eu falar que eu não ia falar.
Vai ser surpresa pra vocês ficarem de olho aí. Não vou nem dar uma dica, porque senão é capaz de vocês descobrirem muito rápido. Mas ó, vocês já deram várias dicas do que pode ser. Então quer dizer que esse bolo, nesse formato, pode ser um bolo esculpido de vários temas aí. Já dá pra vocês verem. Quem disse que não dá pra fazer com um bolo esculpido pra menos pessoas? Dá assim, ó. Aqui, cortou no meio. Aqui ainda é capaz de dar umas 4 fatias, hein? 4 pessoas aí. Olha, pessoal, então assim, se vocês verem um buraquinho maior, que vocês falem assim, ah, isso daqui vai marcar na minha pasta, é só colocar mais um pouquinho de chocolate e passar. Como ela fica mais molinha, então você consegue alisar ela melhor aqui, ó. Tá vendo que aqui tá mais riscadinho? Aí você passa, ele já alisa, ó. Ele já vai alisando. Se fosse puro, vocês não iriam conseguir fazer isso. O que vocês poderiam fazer era esquentar, né, a sua espátula para poder alisar. Vitória, perguntaram se poderia usar essa blindagem num bolo simples como cobertura. Pode. Eu já vi bastante bolo simples, né? Você faz uma blindagem e ele vai ficar durinho, você pode colocar flores. Pode fazer uma decoração bem bonita. Você pode usar para bolo simples também. Você pode fazer o estilo drip cake, né? Que seria aquelas gotinhas que escorrem na lateral. Fica lindo também. Você pode fazer esse ganache. Aí você teria que colocar mais água, né? Para ficar mais líquido, para ele fazer essa gotinha. Mas dá para usar para quase tudo. Vitória, se eu perceber que faltou um pedacinho da minha blindagem e no dia seguinte eu precisar cobrir de novo, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Vamos supor, esse daqui que tá um buraquinho, se eu falasse assim, ó, amanhã eu vou terminar a blindagem, poderia esperar à vontade e fazer. Como eu disse, o ideal é você, se você for deixar o bolo e mexer só no outro dia, o legal seria fazer essa blindagem, para proteger disso mesmo, tá? A umidade, porque dependendo do tempo, se tiver mais seco, você deixa o bolo, vamos dizer assim, pelado, sem a blindagem, ela pode secar, né? A sua calda secar, a sua massa ficar um pouquinho mais sequinha. Então, se der pra blindar, pode ser até uma blindagem mais fina, e aí no outro dia você quiser blindar mais, deixar mais grossinho, sem problema nenhum. Vitória, perguntaram aqui também por quanto tempo deve deixar na geladeira depois de blindar. Olha, o ideal é você sempre entregar o bolo, se você for fazer dependendo da dificuldade do seu bolo, no máximo, eu entrego os meus no máximo 2 dias, né? Eu faço a blindagem num, estruturo o bolo, blindagem, e no outro eu faço os detalhes e cubro ele com a pasta. Mas no máximo 3 dias. Assim, se você for fez a massa tem que descansar. Você faz a massa num dia, blinda no outro, já recheou tudo, blinda no outro, e aí você faz o restante da decoração. Então, no máximo uns 3 dias, vamos dizer assim. Uns 3 dias, não passem disso, tá? Porque por mais que essa blindagem é um chocolate com água, então a validade dele não diminui. O ideal, porque o recheio, a massa, tudo tem outros ingredientes que diminuem a validade. Então, não passem disso, tá, pessoal? Perguntaram se pode congelar. Pode congelar. E pode congelar o bolo blindado? Pode, vamos supor, você fez o bolo da sua festa, e aí sobrou o bolo, você pode blindar até ele com a cobertura, tudo, com recheio. Se quiser blindar, assim, do jeito que tá aqui, congelar, do jeito que tá aqui, pode congelar, não tem problema nenhum.
Só deixar quando você for tirar do congelador, em temperatura ambiente. E por quanto tempo tem que deixar o bolo blindado, esfriando, antes de colocar a pasta americana? Olha, aqui, o que eu acabei de fazer, eu poderia passar água ou CMC e já colocar a pasta. Não tem necessidade de esperar muito, não. É só a partir do momento que ele ficou mais durinho, virou quase uma casquinha, que você percebe que ele tá mais durinho, pode colocar a pasta de chocolate, pasta americana. Mandaram mais uma pergunta bem interessante aqui, Vitória. Qual o maior problema de uma blindagem mal feita? Se ela não ficar lisa, pode comprometer o resultado da cobertura com a pasta? Pode. Dependendo da situação. Se você faz e deixa um pedaço assim. A sua blindagem. Não sei se dá pra ver. Deixa um pedaço assim. Quando você for colocar A pasta americana, essa ondulação que ficou vai ficar marcada. Entendeu? Na hora que você for alisar, pode ficar bolha de ar. Então, o ideal é sempre você tentar alisar o máximo possível. Claro, se ficar algumas leves, ondinhas, assim, bem quase imperceptível, não tem necessidade. Mas também o que você pode fazer? Ai, Vitória, ficou assim, mas não achei que tá tão lisinho. Você pode vir com uma luva, porque a sua mão tá mais quente, então você pode dar uma alisada com a sua mão, pra tirar esses degrauzinhos, vamos dizer assim, do chocolate. Então isso faz com que alise melhor ainda, tá? Você também pode pegar uma folhinha de acetato, né? Nesse caso, aqui eu tô fazendo pra vocês verem que com a espátula dá pra alisar bolo redondo, bem redondinho. Mas você também pode utilizar um pedacinho de acetato, que ele é meio curvo, e você puxa com acetato assim, ele vai ficar lisinho também. A gente passa com a mão assim, em alguns pontos. Fica lisinho. Vitória, chegou aqui na live, como limpar o chocolate da tábua depois? Pessoal, para limpar o chocolate da tábua, você pega um papelzinho. Para tirar esses mais grossinhos, você pode vir com a espátula, dar uma raspadinha. Aqui, ó. Dá uma raspadinha que ele sai, ele é um chocolate. E pegar um papelzinho ou um paninho, pode ser um paninho, com água e limpa. É bem simples, não tem dificuldade nenhuma. Pode até colocar um pouquinho, bem pouquinho de detergente, porque com o chocolate ele é meio gorduroso, né? Então com detergente ele vai sair mais rápido. Mas é só fazer essa limpeza. Peraí que eu já vou fazer pra vocês verem agora. Paninho, pode ser papelzinho, se vocês preferirem. Colocou um pouquinho de água. Uma gotinha mesmo de detergente, pessoal, não precisa ser mais do que isso. Como mágica. Ó, olha lá, tá vendo? É bem simples. E nesses cantinhos mais, dependendo da grossura da pasta no seu bolo, da sua cobertura, você pode deixar, né, essas pontinhas mais próximas do bolo. Não tem problema nenhum. Você também pode dar uma leve limpada como tá aqui. E quando você for pôr a pasta, que daí já não tem tanto problema assim de pegar lá embaixo e sujar de novo, você pode limpar. Não tem problema. Com papelzinho, com paninho. Não. Vitória, fiz isso, ó, quando eu tava tirando. Fiz um furo, bati. Só, pega a espátula. Como se nunca tivesse existido, alisa. Está tudo ok. Por isso que eu falo, eu gosto de utilizar essa misturinha por conta que é muito prático. Você bateu,
trincou, cortou sem querer, é só alisar de novo que já tá novo em folha. E lembrando, quando vocês vão entregar um bolo, fazer um bolo, como você tá aqui fazendo, querendo ou não, suja a sua bancada, porque você tá mexendo com chocolate, com bolo. Então, vocês sempre lembram de limpar o pezinho, ó. Limpa o pezinho da sua base. Porque não esqueçam de limpar o pezinho. Imagina, você vai entregar um bolo lindo, tá maravilhoso, e o pezinho sujo de chocolate. Imagina, o cliente vai pensar, nossa, que esquisito, né? Limpou o pezinho, o que é isso, essa mancha aí? Então, lembra de limpar o pezinho, porque o chocolate e o bolo esculpido, ele faz muito farelo por conta de você ter que ficar esculpindo. E a blindagem. Vitória, perguntaram se a live vai ficar gravada. Vai, pessoal, está gravada, vai ficar gravada. Tem as lives anteriores da massa, do recheio, da geleia, e da calda, não esqueça, tá? Praticamente tudo para vocês ali fazerem um bolo, tá? Então, assim, vai ficar gravada no IGTV, no YouTube, com todos os ingredientes que eu utilizei na descrição. Tem mais alguma perguntinha? Chegou mais uma aqui. Epa. A blindagem perfeita ajuda a pasta a ficar mais lisa? Sim. A blindagem, pessoal, ela imagina que ela seria uma como se fosse uma primeira pele do seu bolo esculpido. Então você tem que deixar ela o mais perfeita para que ela não marque a sua pasta, tá? Então assim, quanto mais liso, melhor. Se você conseguir, claro, nossa, um furinho de 1 milímetro não vai fazer a diferença, mas um furinho, uma rachadura maior, daí isso faz. Pode fazer essas bolhas de ar nas suas pastas, nas suas coberturas. Olha. Vou chegar mais perto. Tá vendo? Tá lisinho? Assim, ó. Assim, quando tem esses furinhos, isso daí não vai marcar na sua pasta, tá? Mas um furo maior, uma rachadurinha maior, daí poderia marcar. Então, pessoal, é isso aí. Hoje foi a blindagem. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta depois para vocês falarem o que vocês acham que é esse formato. O que poderia ser, o que vocês acham que é. Aí vocês me mandem. E não esquece que toda quinta-feira a gente tá aqui passando dicas, passo a passo, tudo para vocês conseguirem fazer esses bolos esculpidos, mesmo você que nunca fez um bolo esculpido antes, né? Então, até na próxima quinta!